Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Hoje estamos aqui para responder uma questão sobre equilíbrio homogêneo, né? Hoje nós temos aqui uma questão da Universidade Estadual do Ceará. Resolvendo questões de vestibulares, vocês sabem que a gente está se preparando para o Enem, né? Isso é um método de preparação, resolução de questões. Você está se preparando para outros vestibulares também. No caso aí, por exemplo, tem essa questão da Universidade Estadual do Ceará, mas você automaticamente pode estar se preparando para um vestibular da FUVEST, vestibulares aí da PUC, entre outras universidades que apresentam aí o vestibular único, e logo em seguida você também está se preparando para esse carinha aqui chamado Enem, que é o nosso foco principal, né? Você vai observar que vai ter questões similares nas provas antigas do Enem. Então hoje eu quero que você se prepare justamente para a prova do Enem. Então vamos lá? Claro que você vai ter questões teóricas, vai ter questões de cálculo. Nesse momento nós vamos observar uma questão de cálculo. O que eu quero enfatizar nessa questão aqui para vocês é que a grande dificuldade dos alunos é identificar as fórmulas, as combinações matemáticas para poder chegar no resultado final. Junto com a teoria de química vem matemática e as fórmulas, né? Você tem que saber o que é uma reação química, você tem que saber quem é o reagente, quem é o produto, então você tem que ter essas definições claras na sua cabeça. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro, vamos por partes, vamos identificar as informações que nós temos. Ó, ele fala o seguinte, essa questão. O tetróxido, vou até marcar com marca-texto, o tetróxido de nitrogênio gasoso. Então, primeira coisa que você deve fazer, identificar quem é esse tetróxido. Então, você vai olhar aqui, ó, N2O4, gasoso. No que ele é utilizado? Utilizado como propelente de foguetes, ou seja, combustíveis. Dissocia-se. Quando eu falo dissocia-se, eu estou falando que ele está se separando e sendo formado, ó, aqui. Então você está sendo formado o quê? Dióxido de nitrogênio, NO2, gasoso. Beleza, montamos a nossa equação química. Nós sabemos aqui, ó, vou pegar uma cor de caneta diferente aqui para vocês. Um lilás. Esse aqui é o meu reagente. E esse aqui é o meu... Opa, meu produto, ó. Só apagar aqui e corrigir. Meu produto. Tranquilo? Então vamos lá. Pegando a caneta vermelha. Continuando aqui a nossa leitura, ó. Um gás irritante para os pulmões que diminui a resistência às infecções respiratórias. Considerando que no equilíbrio a 60 graus Celsius, a pressão parcial do tetróxido de nitrogênio, olha só, olha a informação que ele me dá aqui. Eu vou só abaixar aqui, ó, para a gente ficar mais claro, ficar mais fácil da gente observar. Vou pegar uma canetinha preta para destacar essa informação. Ele me dá aqui, ó, pressão. Vou ter que colocar aqui do lado, ó. Pressão do N2O4, ele me dá 1,4 atm. Olha a informação. Ele me dá a pressão parcial do dióxido de nitrogênio também, ó. As informações. Me deu essa informação do tetróxido e essa outra informação do dióxido de nitrogênio. Eu boto aqui, ó, pressão do... Opa, vou pegar a borracha aqui de essa igualdade. Pressão do NO2, que é 1,8 atm. Opa, olha só, engolindo o Tzinho aqui, né? 1,8 atm. Seguindo em frente aqui, ó. A constante de equilíbrio de Kp será em termos aproximados. Então ele quer saber a constante de pressão. Constante de pressão. Voltamos aqui. Primeiro passo, identificamos já quem é o produto, quem é o
reagente. Então você lembra lá, ó, Kp é igual a produto sobre reagente. Reagente. Opa, esqueci aqui o pezinho, né? Kp. Só corrigindo aqui. Kp, não posso esquecer de nada, não podemos esquecer de nada. Kp, certo? Então você vai montar a constante de pressão. Você vai observar o seguinte: olha, professor, essa equação química está balanceada ou não está balanceada? Outra situação que você deve olhar, ó, porque isso aqui vai dizer muito para você, ó. Muito. Observe agora, você montou a constante de pressão. Agora você vai olhar a equação química para ver se ela está em condições para ser colocada na constante de equilíbrio. Observe, ó, 2 nitrogênio, 1 nitrogênio, 4 oxigênio, 2 oxigênios, né? Então o meu produto ele tem mais, né? Então como é que eu vou fazer para igualar? Coloco um 2 aqui na frente, ó. Agora, ó, 2 nitrogênio e 4 oxigênio. Tá igual lá do outro lado, certo? Então você já balanceou a sua equação química. Vou até procurar uma canetinha de outra cor aqui, um azul, para a gente já seguir aqui, ó, para fazer a substituição. Você vem aqui, ó, Kp é igual. Observe o seguinte, esse cara aqui, ó, que tem, você vai levar ele ao quadrado, vai ficar P ao quadrado, o valor da constante, você vem e coloca aqui, ó, P ao quadrado. Não, nós vamos fazer por partes, né? Primeiro a gente coloca aqui, ó, P ao quadrado, NO2, para você entender o passo a passo, certo? Logo em seguida você vem aqui, ó, PN2O4. Seguindo em frente, ó. Vamos agora substituir os valores de NO2 e N2O4. Você vai colocar aqui, ó, constante de pressão é igual a 1,8 atm ao quadrado sobre 1,4 atm. Você lembra que esse número aqui, ó, ele está elevado ao quadrado, que ele vai ser igual a Kp igual a 3,24 dividido para 1,4. Só trocar a cor da caneta aqui para chegar no resultado final. Resultado final, ó. Kp, ele vai ser igual a 2,31 atm. Deixa eu colocar com mais espaço. Kp vai ser igual a 2,31 atm. Então a letra correta seria a letra D, de Deus, né? Então, pessoal, assim você consegue resolver essa questão, né? Dessa maneira aqui, montando as constantes de equilíbrio. Você tem sempre que lembrar, ó, quando fala em constante de equilíbrio, produto sobre o reagente. E aí você vai montando toda a questão até chegar no valor final. Trabalho com pressão, você vai lembrar de ATM. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é uma questão da Universidade Estadual de Minas Gerais. É uma questão interessante, né? Uma questão sobre deslocamento de equilíbrio. Ela fala o seguinte, ó: a transformação do gás oxigênio no gás ozônio, ozônio O3, gasoso, é uma reação que atinge o equilíbrio químico em sistema fechado e é representada pela
equação. Você já sabe que isso aqui vai estar trabalhando com pressão, né? Tá falando de gás, então nós estamos trabalhando com pressão, ok? Pressão. Aqui nós temos a equação química, né? E aí vamos ver o que fala aqui mais embaixo. À medida que o oxigênio se transforma em ozônio, a pressão interna dos gases dentro do recipiente diminui. Isso ocorre devido à diminuição do número de moléculas. Quando o equilíbrio químico é atingido, a pressão fica constante. Depois de atingido, se a pressão do sistema for aumentada, o equilíbrio químico se desloca. Uma questão de deslocamento de equilíbrio. Primeiro nós vamos lembrar um conceitinho aqui, ó. Olhar primeiro a reação química aqui, né? Vamos lembrar algumas situações. Você tem que lembrar o seguinte, ó. Aumento. Deixa eu apagar aqui. Quando haver o aumento da pressão, o equilíbrio ele tende a se deslocar para o lado de maior volume, ó. Menor volume. Aumento da pressão. Morde ele, canetinha. Aumento da pressão. O equilíbrio se desloca para o lado de menor volume. Aí eu boto aqui do outro lado, ó. Diminuição da pressão. O equilíbrio se desloca para o lado de maior volume. Vou botar aqui o V com a setinha para cima, certo? Aqui, ó, nem botei aqui, menor volume, tranquilo? Vamos lá, vamos contar os volumes aqui, ó. 3 volumes. 3 volume, 2 volume. E ele fala aqui, ó, se a pressão do sistema for aumentada. Então eu vou observar o seguinte, aumento de pressão, o equilíbrio se desloca para o lado de menor volume. Então ele vai se deslocar para a formação do ozônio. Vamos ver se a gente tem essa opção. Ozônio, O3. Letra A, desloca no sentido de formação do oxigênio. Não. Se desloca no sentido de formação do ozônio. Letra B, B de Benson, né? Então, as demais questões estão descartadas, né? Então, você fica aí com a questão 2, alternativa B. Questão 3, ele fala o seguinte, ó. O gráfico mostra a variação das velocidades das reações direta e inversa em função do tempo para o processo representado a seguir. Você tem aqui, ó, dióxido de enxofre reagindo com oxigênio formando trióxido de enxofre. Nós vamos observar aqui velocidade e o tempo. Vamos observar as alternativas, né? Sobre as alternativas, sobre o processo, todas as afirmativas estão corretas, certo? A velocidade da reação direta é maior que a reação inversa no tempo A. Verdadeira, né? Certo. Estão 3.
No tempo C, o sistema é constituído apenas por SO3. Vamos olhar aqui. SO3? Não, né? Então, essa aqui já é a incorreta, né? Não, ele tem o outro também, né? O SO2 e o oxigênio, né? No tempo C, porque ela permanece aqui no equilíbrio, né? Então, vamos ver as outras alternativas. Que letra C. As duas velocidades são iguais no tempo C? Sim. O equilíbrio é atingido no tempo B? Vamos olhar o gráfico. Ó, bem aqui, ó. O equilíbrio. Então, essa também está correta. A única que está incorreta é a letra B, né? Então, vamos para a questão 4. Olha só. Uma questão de verdadeiro ou falso. Vamos lá. Ele fala o seguinte, ó, uma questão da Universidade Federal de Alagoas. No sistema em equilíbrio químico em temperatura constante, coexiste reagentes e produtos? Sim, verdadeiro, pessoal. Há sempre uma única fase envolvida, ou seja, é sempre homogêneo? Falso. Existe uma relação constante apropriada calculada entre as concentrações e reagentes dos produtos? Sim, né? A gente calcula a constante, né? Ocorrem reações químicas opostas simultâneas com a mesma rapidez? Verdadeiro, ó, porque você, ó, lembra lá da dupla seta, indo e voltando, né? Reação direta, reação inversa. A outra alternativa, há troca de matéria e energia com o ambiente? Não, não há troca de matéria e energia com o ambiente. Vamos para a questão 5. A gente vai encerrar na questão 5 aqui e depois a gente resolve outras questões aqui. Essa aqui é uma questão de 2019 da UERA, Universidade Estadual. Não lembro agora aqui, mas é uma universidade estadual. a reação a seguir em equilíbrio químico representa uma das etapas de produção do ácido sulfúrico e pode ser usada na produção de fertilizantes e no refino do petróleo. Ó, você tem aqui dióxido de carbono reagindo mais oxigênio, formando trióxido de enxofre mais calor. Então essa questão ela fala o seguinte, ele dá as alternativas e quer saber qual é a correta, né? Nesse equilíbrio, né? A redução de pressão favorecia a redução de pressão favorece o sistema na formação do gás do reagente. Sim, se a gente for olhar aqui, ó, 1,5, né? E aqui só tem 1. Aqui, 1,5. Reagente aqui tem 1,5 de volume, né? Se você reduzir a pressão, vai deslocar para o lado de maior volume, não é isso? Acredito que essa aqui seja a alternativa correta, mas vamos ver aqui. O resfriamento do sistema acarretaria um aumento da concentração do dióxido de carbono? Falso. A redução da concentração de oxigênio gasoso favorecia a formação de trióxido de enxofre? Não, porque é o contrário, né? Da onde você retira... Peraí, vamos lá. Se você retira... desloca para o lado que você retira. Lembrou lá do conceito de deslocamento de equilíbrio? Na verdade, isso aqui são fatores que deslocam o equilíbrio, né? Letra D. A presença de um catalisador aumentaria o tempo necessário para o sistema atingir o equilíbrio? Não, né? Seria mais rápido, né? O aumento da temperatura sobre o sistema acarretaria um aumento da concentração de trióxido de enxofre? Não, né, pessoal? Então, a mais correta mesmo é a letra A, né? Bom, pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês a resolver essas questões, né? Às vezes você se depara com questões simples, mas que você pode confundir, né? Ali na hora de resolver, na hora de você interpretar, você tem que ter cuidado ali na hora de montar a constante de equilíbrio, observar o conceito, que é muito importante. Por exemplo, nessa parte de constante de pressão, você tem que observar quem é o produto, quem é o reagente, para você identificar e montar a constante de equilíbrio. Já nos fatores que alteram, né, o deslocamento do equilíbrio, você deve observar vamos dizer assim, o conceito inicial do princípio de Le Chatelier. Quando se há uma perturbação externa, o equilíbrio ele tende
a se reajustar, né? Então você tem sempre que estar observando, né? E nessa parte de pressão você tem que observar o que acontece quando aumenta a pressão e o que diminui, ou, perdão, o que acontece quando diminui a pressão do sistema em equilíbrio ali. Beleza? Até a próxima. Se vocês gostarem, deixa o like e curtam. Nunca se esqueçam. Se inscrevam aí, né? Pra gente sempre estar fazendo aí novos vídeos e o YouTube vendo que esse conteúdo é de relevância para vocês. Beleza? Até a próxima.